Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acordar. No vídeo de hoje, eu resolvi trazer sobre os novos corpos. E tem muitos acontecimentos, né, que a gente tá vendo, que a gente tá percebendo cada vez mais, ocorrendo aí lá fora, a gente percebe, né, por meio das mídias sociais, a gente tem muita informação trafegando, e a gente consegue perceber também no nosso meio, né, no nosso cotidiano, na nossa vida diária mesmo, essa desconexão cada vez mais, né, com esses novos corpos, essa nova consciência, tá, e as consequências que isso tem causado no nosso meio, no nosso entorno, às vezes com a gente também, né, com a gente mesma, a gente vai percebendo cada vez mais, eh, que vem surgindo um movimento de realmente, voltar a se conectar, com esse corpo, com a energia, tá, do nosso campo áurico aí, do nosso que tá pairando ao redor de nós. E com isso, é importante que a gente entenda onde que a gente realmente está, enquanto, humanidade dentro do planejamento aí da Terra mesmo. Se a gente está alinhado ou se a gente está em desalinhamento com a nova consciência, com a nova era que está surgindo. Então, esse é um tema que pode ser muito polêmico, por conta de que dentro de algumas vertentes espirituais a gente sabe, que tem algumas ideias, alguns conceitos, algumas suposições, no fim das contas, né. Mas sempre foi trazido de uma maneira ou de outra de que a gente não conseguiria imaginar, de que não é nada que a nossa mente consiga conceber. Então, que a coisa seria completamente diferente, surpreendente e inovadora. Então, a maioria das coisas que a gente ouve falar aí, dentro de vertentes, espirituais, dentro de um movimento todo New Age agora, né, nova era e tal, vem confundido, né, muito da realidade, da verdade que se faz realmente. Por conta de, buscar na mente esse entendimento, por conta de que nós vivemos, no passado muito recente, tá, os corpos que a gente está se referindo como novos corpos, eles, vêm a partir de 1781, tá, já são novos corpos, a gente já está em novos corpos. A grande problemática é que a gente ainda está preso em um nível de consciência antigo, né, então a gente parou no tempo, a gente está em uma linha temporal antiga, eu digo a gente, porque grande parte de nós, grande parte da humanidade, e estamos todos conectados, tá. Então não adianta a gente falar, de alguém lá fora, porque tudo, no fim das contas, faz parte de uma entidade só, de um organismo vivo só, que é a consciência da Terra, né, a consciência de Gaia, não importa a nomenclatura que se dê. No fim das contas, a gente sabe, todos somos um. Então, dentro desse conceito, a gente precisa começar a realmente vivenciar isso, né. E o que a gente mais vê é justamente, um movimento contrário, né, dentro da espiritualidade mesmo, de cancelamento, de, muitas vezes de preconceito velado, né, muitas vezes é trazido essa moral, né, esse viés moralista para dentro da espiritualidade, com outra travestido de luz, né. Então se coloca de um jeito que pareça bonito, agradável aos olhos e aos ouvidos, e que pareça algo positivo e bom, porém aquilo ali tá somente mascarando, sabe, a verdade por detrás, que é justamente esse conceito ainda, tá, muito antepassado, antigo, de julgamento, de preconceito mesmo, propriamente dito, quanto, justamente a movimentação energética de cada um aqui, tá. Então a gente tá se direcionando a uma era muito diferente,
muito diferente. E o que está sendo usado são conceitos antigos, e esses conceitos não cabem mais, dentro de uma nova era. Então, a antiga era foi aí, por muito tempo, a gente esteve, durante esse período mais ou menos de 400 anos, tá. Tem gente que está ainda, com a consciência mais para trás, vamos dizer, ainda do que isso, né, e a gente sabe muito bem. Então, vem muita dificuldade aí no campo, né, de trazer uma nova consciência, por conta de estar preso a esses dogmas, esses conceitos, e pegar coisas muito antigas e tentar encaixar na nova realidade, né, e não funciona, não dá certo. Não por conta de que tudo aquilo que foi, trazido, as mensagens, né, no passado, elas não sejam relevantes, elas não tenham tido, uma importância, um impacto verdade, mas elas são do passado. E a gente precisa trazer, a renovação, né, a revelação, as revelações, inclusive. Então é um momento que muitas vezes, vai gerar impacto, vai causar muita quebra, mas é necessário, porque as coisas já não são mais como eram antes. E a gente está vendo que o corpo planetário mesmo, né, ele está muito diferente, as mudanças são novas, e muitas vezes a gente está tentando se encaixar de uma forma muito com ideias, sabe, antigas. Então nós vamos perdão, nós vamos nos direcionando aí, para uma era muito espiritual, só que o que vem acontecendo é uma falsa ideia de espiritualidade, né. Até porque a espiritualidade não é uma ideia, para começar, para início de tudo. Então viver a espiritualidade tem sido uma coisa muito desafiadora para a grande maioria das pessoas, pessoas que realmente estão se empenhando nesse processo de despertar, que vai muito contra, qualquer paradigma que a gente tem aqui vigente ainda, dentro, da própria, espiritualidade pré-concebida que está sendo ainda nutrida, sustentada aqui. E ela mesmo, esse conceito, essa ideia de espiritualidade precisa ruir, precisa cair. E a gente está vendo, aos poucos, isso acontecendo, né. Então, quando a gente fala, em novos corpos, às vezes a gente, por conta de tantas fantasias, né, que foram introjetadas nesse campo espiritualista, a gente, imagina coisas muito, né, espalhafatosas, coisas muito, eh, dentro da nossa imaginação mesmo, dentro das nossas fantasias, a gente imagina uma coisa completamente diferente do que de fato vem a ser. Então a gente já está aí, vivenciando esse processo que é chamado de transição, né, transição planetária, que é o período de mutação que acontece de uma era para outra, né, e a gente sempre vai ter isso, esses acontecimentos, essas coisas acontecendo, é sempre, né, finaliza-se uma era, começa-se outra, e elas são completamente diferentes uma da outra. Então toda essa estrutura que a gente tem hoje, ela vai ruir, ela vai cair, ela já está caindo, né. Então a gente aí está dentro de um ciclo dos últimos 7 anos, dentro desse processo de transformação, de mutação, que finaliza em 2027, e emerge-se então a nova consciência de uma vez por todas. Claro que tudo é gradativo, claro que tudo é processos, né, e cada vez mais a gente vai percebendo que a urgência agora é justamente de voltar ao nosso centro, de autoconhecimento, de busca pessoal por quem eu sou, porque vai ser, uma era completamente focada no indivíduo, né, é o processo de individuação que a gente chama, e é planetário, não é mais, eh, vamos dizer assim, que não se tem escolha no sentido coletivo, porque essa escolha já foi feita, essa escolha da consciência planetária, e
quando você não se alinha a esse nível de consciência, você não consegue mais, né, viver, nesse nesse lugar, nesse ambiente, você não sobrevive. Por conta de que as leis, elas mudam, as leis elas já estão, né, já estamos em mutação, e a grande maioria não tem conhecimento sobre isso, não tem, nem ideia, sabe, do que vem a ser isso. Ainda está fixada em conceitos arcaicos, antepassados muito antigos, que estão enraizados bem aqui naquela região mesmo, né? E muitas vezes é trazido, né? Como aquela coisa toda de busca, né? De busca no inconsciente. E aí são trazidas, sim, muitas histórias, muitas canalizações, muitas mensagens, tentando informar isso que está lá enraizado, sabe? Que é o antigo, a antiga forma de viver reptiliana, né? Essa vida que a gente vivia, ou que grande parte da humanidade ainda está vivendo, sem consciência. Então, você já está, resumindo, você já está em um novo corpo, porém, você, na maioria das vezes, grande parte de nós mesmos, partes nossas, tá? Ainda não está consciente disso completamente, sabe? Então, você tem lapsos, muitas vezes, de consciência, de como que opera esse novo corpo. Então, se você está sendo nutrido com crenças antigas referentes à espiritualidade, você vai continuar com aquela mesma consciência, forçando o seu corpo a viver uma vida antiga. Então, a mente, ela consegue se projetar sempre para o passado, para o futuro, uma ideia de futuro, não o futuro de fato. O futuro de fato, somente o plexo solar consegue realmente ter acesso, ter conexão com esse futuro, tá? Mas a grande maioria de nós aqui, a humanidade, acessa somente essa ilusão, tá? Que é mental, puramente mental. Então a gente viveu uma era muito mental, sim, e tá tudo bem. Foi necessário, não tem nada de errado, não existe julgamento, não existe moral aqui. Bem pelo contrário, são etapas, são fases, tá? E que a gente precisa para crescer, evoluir. Enfim, é como são as coisas, não importando as minhas crenças, não importando se eu gosto ou não, é assim que a coisa se faz aqui, tá? Então, a gente vem saindo desse paradigma mental, e a gente já ouve assim, muito falar, às vezes vem com muita distorção, sim. É, já era previsto que acontecesse. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui são fatos, não é julgamento, isso é somente ignorância mesmo. Então, não existem culpados, não existem vítimas também, né? Isso é muito da nossa percepção, é muito de como a gente escolhe se posicionar nessa vida, né? Então, o que vem acontecendo e que a gente precisa estar consciente é de que a coisa está mudando, que a gente está em períodos de mutação. E não vai adiantar a gente ficar tentando, né, dar murro em ponta de faca, como se diz, tentando fazer as mesmas coisas, as mesmas movimentações, forçando a coisa, sabe, daquele mesmo jeito. O que se pede é inovação. O que está acontecendo é inovação, naturalmente. Quer você queira, quer não queira. Goste, não goste. Queira que os antigos tempos retornem. Isso não vai mudar a realidade, não vai mudar os fatos, o que acontece, sabe? Então, a grande maioria ainda está vivendo perante esse antigo paradigma e não está se deixando realmente aí fluir com o novo processo, tá? E a gente vai conseguir ver isso através do nosso corpo, esse novo corpo, mais do que nunca, ele está sempre sinalizando, sempre mostrando, tá? E não é dentro de nenhuma antiga percepção,
mais uma vez eu digo para vocês, não tem nada de errado, tá, com as antigas percepções, porém muitas delas já não fazem mais sentido, porque esse corpo ele se renovou, e ele vai se renovando cada vez mais, porque a gente está em período de mutação, de transição, tá? Então, ele vai se transformando, vai se transformando. Então, não é algo que está estagnado, que está parado, nada nunca é. Aqui a gente sabe disso, mas agora, muito menos, porque é um período de transição, tá? Então, as coisas acontecem rapidamente, velozmente, as mudanças ocorrem, e se você não trouxer, não descer a sua consciência para esse corpo agora, se você ficar aqui preso em ideias passadas, em conceitos passados, e ficar se apegando, e ficar aquele processo repetitivo, buscando respostas aqui, você nunca, nunca vai conseguir se conectar com a verdadeira nova Terra que está surgindo aí, tá? Então, é uma consciência, é consciência, é estado de consciência. Então não vai adiantar, você pode estar com um novo corpo foi lhe oferecido. Mas se você ainda está com aquela antiga consciência, não está deixando se render, se libertar ao novo paradigma que está surgindo, emergente, você vai continuar sempre repetindo as mesmas coisas e ainda vai ser muito mais desafiador por conta de que esse corpo, esses novos corpos agora, eles têm uma maneira muito diferente de viver essa realidade, de viver essa experiência, sabe? A experiência vai mudando, vai se transformando as coisas lá fora, mas a partir de você, dessa consciência interna, ir se modificando, de você estar atento, de você estar vigilante, de você estar presente no seu corpo, percebendo como que esse novo corpo é, quais são as transformações que estão acontecendo. E isso vem de uma fala a nível energético, tá, pessoal? Então, o corpo ele só vai espelhar, ele só vai mostrar para vocês, vai sinalizar aquilo que está acontecendo no teu campo áurico, no teu campo de energia, tá? O teu corpo energético, que está em uma dimensão mais sutil. Mas esse estar não é uma localização distante de você. As dimensões elas se contrapõem. Então você está conectado o tempo inteiro com essas outras dimensões. Você é um ser multidimensional. Você já tem 3 níveis de consciência. Só que a grande maioria de nós ainda está operando no primeiro nível apenas, nem no segundo e muito menos no terceiro. Então, que é o que a gente chama de terceira, quarta, quinta dimensão, tá? A dimensão do corpo, terceira dimensão, dimensão da mente, quarta dimensão, quinta dimensão do espírito, emocional, plexo solar. Então, tudo isso está sendo trazido com mais profundidade dentro da escola, porque aqui o campo não permite. É uma questão para quem já tem um pouco de consciência. E se você não entende isso, entra na escola. O convite sempre fica aqui para vocês, para entender um pouco sobre essas minhas falas. Às vezes você fica assim, nossa, mas o que a Dani está falando? Parece palavras diferentes, parece que vem uma coisa muito diferente do que eu estou acostumado e do mesmo, né, que eu ouço em outros lugares. E eu não consigo entender isso, não fecha, não encaixa, não entra, parece que, sabe, fica pairando ainda para mim. Então, esse é um chamado para você se aprofundar, é um chamado da sua alma, sabe, para você, né, entender um pouco mais isso. Porque esse entendimento vai fazer com que a sua mente, ego, que a gente se identifica com essa persona, esse personagem aqui, né, que a gente está sempre identificado, que ensinaram a gente a se identificar, né, com um personagem, com uma ideia de quem sou eu, e quem eu deveria ser, e não realmente quem eu sou, né, esse personagem, essa mente, esse ego, essa identidade falsa, ilusória, mesmo assim, ela está aí como consciência passageira, observando essa realidade, tá? Então, essa consciência está pedindo, está implorando por entendimento, está querendo clareza,
tá? E aí, às vezes, o que acontece é que você tá dando uma má nutrição para ela, que não tá satisfazendo, que realmente não tá batendo, não tá fechando, não tá encaixando, parece mais do mesmo, parece aquela mesma velha história. Tem alguma coisa aí que não tá, sabe, fechando para mim. Então, você fica muitas vezes com essa necessidade, essa sede, essa ânsia, e aí vai buscar de inúmeras maneiras. Aí depende do seu condicionamento, do meio em que você veio, familiar, de ambiente mesmo, né? Do que você tem as suas tendências, as suas vulnerabilidades. E para isso a gente tem o campo, né, de energia, um campo fechado, tá? Campo fechado é protegido, de, sabe, interferência mesmo. Aqui é um campo aberto, tá? E às vezes as pessoas interpretam muito mal, elas acham. E eu sei que tem gente que se prevalece, tá? Disso, realmente existe. Mas também é tudo experiência aqui, a gente não pode ficar apegado e determinando tudo na nossa vida por conta de más experiências, tá? Então tem de tudo, né? Aqui é buffet livre. Então, você queria experimentar o livre-arbítrio? Eis a plataforma correta para isso, planeta Terra, sabe? Então, não adianta também a gente ficar sabe, de vítima, de mimimi, de ninguém, não resolve nada, sabe? A gente não vai se permitir, não vai viver completamente, plenamente o nosso máximo potencial que a gente veio viver. Não dá, você vai viver assim, não tem jeito, nessa escassez, nessa limitação. Não é legal, não é bacana, o seu espírito, a sua alma não gosta, você sente isso, né, profundamente, essa insatisfação, essa frustração, decepção, aquela amargura, aquela coisa que, sabe, eu preciso de mais, não tô me sentindo satisfeito. Então, às vezes isso aponta na sua vida até mesmo como deficiências nutricionais, em todos os sentidos, né, e você às vezes está comendo muito, se nu parece que você está se nutrindo, você está né, colocando muita coisa para dentro, muita informação, muito conceito, muita ideia, mas aquilo só está realmente abarrotando o espaço, ou vice-versa, você, ou o contrário, melhor dizendo, você, eh, sente que está comendo, mas aquilo não está ficando no seu campo de energia, não está se mantendo, não está se sustentando, não está te sustentando, sabe? Então não tem sustentação. Então tudo isso você precisa, né? Isso vai demonstrando no seu campo que você está precisando de clareza, de suporte, de entendimento dessa nova consciência, esse novo paradigma, ele ele é muito, realmente, assim, como que eu posso dizer? Ele é muito disruptivo, né, ele não tem nada que você possa, assim, dizer: "Nossa, eu já ouvi coisas parecidas com isso". Não dá, não tem comparação. E esse é o novo paradigma, né, em que a gente vem para mostrar e viver, a nossa autoridade interna, a nossa individualidade com muita força energética. E para você conhecer a sua individualidade, você precisa, eh, observar, com atenção este novo campo de consciência, tá, para que você perceba, essas novas mutações que estão acontecendo genéticas, para que você consiga compreender a si mesmo e as outras pessoas lá fora. Então, esses novos corpos já estão disponíveis, só que a maioria de nós ainda está pairando, ainda está vagando, ainda está limitado em uma dimensão, que é a chamada quarta dimensão, que é o que vocês ouvem falar muito, a roda de Sansara, tudo isso, né? É o processo repetitivo que a gente fica fazendo. Por conta de que a gente não encontra a saída do Sansara, né? A maioria de nós aqui ainda está nesse nível de consciência
em que não consegue realmente se libertar, virar essa chave. E ela vai para além de qualquer julgamento, preconceito, visão moralista, sabe, da realidade. Porque a realidade que vai se fazendo cada vez mais agora é uma realidade que sustenta a individualidade, que sustenta o teu ser, a tua essência somente, não vai mais sustentar o teu ego. Então, até mesmo o ego aqui, ele tá se vendo assim, em um momento que ele não tem mais para onde correr, ele tá se sentindo encurralado, ele tá se sentindo, poxa, o que tá acontecendo, sabe? Porque é um momento de sem escolha, não tem escolha, sabe? A única que a gente pode dizer que tem uma escolha é você estar consciente ou você continuar na ignorância, na inconsciência. E esse é um chamado que vem sendo, né, ecoado aí das nossas entranhas mesmo, né, de dentro de nós, para que a gente acorde de verdade, sabe, para quem nós somos, para nossa potência. E a nossa potência, ela é individual, ela não tá dentro de um padrão, ela não tá dentro de um sistema. E a gente vê agora acontecendo muito é, esse processo de desencarne, né, de queda mesmo, de morte, de autodestruição, sabe? Por conta de que a maioria não está conectado realmente com a sua essência. E eu digo assim que muita gente acha que está. Esse é o grande perigo, porque é, existe muita coisa que está sendo trazida e tudo isso tá travestido de luz. Parece que é luz, mas é artificial, não é real, não é verdadeiro, sabe? Algo que tá tendo que ser forçado, algo que você tá tendo que é, provar, algo que você tá sempre ali indo contra, parece, aquilo que habita dentro de você, dentro do teu coração. E aí vem inúmeras formas, né, inúmeros motivos para que você não seja você mesmo, porque o mundo ele não aceita, porque as coisas aqui são desse jeito, porque você deveria mudar, porque você deveria ser igual fulano, porque você deveria conseguir ser igual a ciclano, e é um problema que a gente tem muito grande, que tem sido transferido para dentro da espiritualidade. É onde a gente olha muitas vezes para uma figura mestre mesmo ascensionado, é uma figura muito importante, né, dentro desse meio, e você tenta ser igual, você acha que você deveria ser igual, e você se culpa, e você se julga, e você se pune, e você se força as situações, a viver uma vida falsa, que não é sua, que não é real, e aí você vai ver as consequências acontecendo, os frutos, né, que você vai colhendo, que você vai tendo que colher e você vai tendo que comê-los, gostando ou não gostando, porque a colheita foi feita de um jeito e você vai ter que colher a plantação, o plantio foi feito de um jeito e a colheita vai ter que ser feita. Então, eu vejo assim que está acontecendo muito. A gente está cada vez mais consciente, né, claro, de tudo isso que vem acontecendo, né, de pessoas muito jovens morrendo, desencarnando antes do previsto, antes do tempo, abreviando a encarnação, muitos acidentes, né, muitas catástrofes, muito caos mesmo, por inúmeros motivos, né, que a gente olha externamente, que a gente tenta dar, mas eu acredito que o maior motivo seja essa desconexão mesmo de si mesmo, de quem se é, da sua energia, da sua frequência única e não tem como, não tem nenhum julgamento, porque você olha assim, você vai dizer, muitas vezes você conhece determinadas pessoas e você vai dizer, nossa, mas
pessoa maravilhosa, uma pessoa, sabe, corria atrás, né? A gente ouve muito isso dentro do sistema. Nossa, pessoa batalhadora, que corre atrás das coisas, que vai e se joga na vida, e se lança, e busca, e vai atrás, e não desiste, e persistente, e é uma pessoa, sabe, forte. A gente tem isso dentro da sociedade como algo positivo, né? Então, não tem nem positivo nem negativo para dizer. É só o que é, né? São formas da pessoa se posicionar na vida, mas isso não significa que ela seja boa ou má, não deveria significar, né? Mas o que a gente tem é isso dentro de uma sociedade e dentro das instituições religiosas e ditas espirituais hoje, a gente ouve muito isso, né? Se você tem determinada ação, determinado movimento, é aquilo que te qualifica é, como ser espiritual, como ser humano, como pessoa, são as suas ações. E isso sempre foi dito dessa maneira, né? A gente foi sempre instruído, a gente foi sempre ensinado dentro de um sistema educacional mesmo, né? A Matrix como um todo aqui, e tudo que tem dentro dela, gente, qualquer vertente religiosa, espiritual, vai ter, sabe, fragmentos disso. Vai ter muitas vezes ali só o espelho, só mais do mesmo, só que mostrado de outra forma. É a mesma coisa, só que travestido de outro jeito, entende? E aí parece melhor, parece menos ruim, parece bom. E aí que mora o perigo, né? Porque quando a coisa está escancarada, é muito mais fácil, mais simples, só que a gente está indo para uma era sutil, vocês já devem ter ouvido falar, sutilização, né? As mensagens sempre traziam isso, trazem sutil, né? O feminino, sempre está trazendo as palavrinhas-chave para ver se vocês, opa, se desperta alguma coisa, se acorda para essa nova consciência, se percebe o que está acontecendo. 70% da população mundial vem com corpos, estão descendo suas consciências em corpos puramente femininos, sabe? No sentido energético aqui, eu não tô falando de gênero, sabe? E a grande maioria das pessoas confunde tudo isso, não entende o que de fato vem a ser, né? Vim completamente vim com uma frequência mais focada nesse aspecto e receptiva, sabe? Que está aqui para receber, confiar na vida e se render ao processo. E tudo o que o sistema faz é te colocar justamente no movimento inverso. Vai atrás, busca, pressão, meta todo dia. E não importa o que seja. É meta para orar todo dia a tal horário da manhã, e meta depois, na próxima hora eu tenho que fazer uma meditação, e na próxima hora eu tenho que estudar tal livro religioso, espiritual, e na próxima. E assim vai-se aquela pressão, 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 com ideias que foram introjetadas por por alguém lá fora, alguém que estava na rede social e disse para você, né, em vídeos mesmo, que disseram para você, você deveria fazer isso, isso é o certo, para de comer carne agora. Tu nem escutou o teu corpo, tu não sabe qual é o momento certo para fazer isso, e tu tá lá prestando atenção no que fulano tá falando, no que fulana tá falando, no que alguém tá dizendo para você fazer. Você está entregando todo o teu poder para alguém lá fora. E essa era nova, não, a gente está vendo, não tem perdão nesse sentido, né? No mais figurado da coisa, não tem. Ou você banca quem você é, de verdade, seja honesto, sincero, primeiro vai ter que se conhecer, porque não adianta a gente ficar falando, né, de amor, é uma palavra muito bonita, muito sedutora, mas a gente não conhece nem a nós mesmos ainda. A gente não conhece, eu não conheço nem minha energia ainda. Eu não sei nem quem eu sou. Eu tô só prestando atenção lá que fulano tá falando, que fulano tá falando, que falaram em tal livro, que disseram que é certo, que disseram que é errado, que disseram que é bom, que disseram que é ruim. E você não presta atenção no teu corpo. E o corpo da terra chora. O corpo da terra manda inundação, e o corpo da terra queima, e o corpo da terra
sinaliza de todos os jeitos e grita e você não ouve, porque ele só está espelhando o teu corpo. Teu corpo está falando, teu corpo está gritando, está dizendo, está com pressão alta, está com pressão baixa, não está conseguindo se nutrir, quebra algum osso do teu corpo, tá forçando as coisas, coração, sabe? O que mais a gente sente aqui, o que mais a gente sabe, né? Que acontece, o maior índice, o que mais mata pessoas, né? Antes do seu tempo previsto, tá? Abreviando o processo encarnatório, abreviando a tua estadia, ou seja, colocando, jogando no lixo um processo gigante, um processo que você não tem noção do que é se desprender um cristal de dentro da Terra, do núcleo da Terra, para conseguir se alojar e se alojar naquele processo da concepção, e que muita gente não tem ideia da profundidade do que acontece ali, sabe, da união entre o yin e o yang que acontece ali, a coisa gloriosa, a manifestação fantástica, gigantesca, energética que acontece ali, para você simplesmente, quando chega o seu momento de viver plenamente uma jornada fantástica de transição planetária, você joga no lixo, você dá o teu poder para o outro, você vive desautorizado, você vive uma vida que não é sua. E aí o que acontece? O maior índice de mortes aqui é do coração. Pressão, é muita pressão em cima de um coração, sabe? A humanidade inteira, a grande maioria de nós não tem capacidade para isso, para gerenciar, para dar conta de toda essa pressão, sabe? Que a gente recebe do externo e que a gente vai se colocando metas e mais metas e vai se colocando coisas, sabe? Sempre forçando aquilo a mais do que a gente deveria fazer. Então, a grande maioria de nós aqui vem com novos corpos que são receptivos, é a era yin, é a era feminina, então a maioria dos corpos vem receptivos, vem femininos, na energia, na essência, tá? Então, muito mais em o aspecto aflorado. Ou seja, precisa se render à vida, precisa aceitar o que vem da vida e não ficar iniciando e não ficar começando, mas aí você vai contra o paradigma, não é? E aí você não vai vencer na vida, e aí você não vai ter sucesso, e aí você não vai conseguir, né, ser dentro da espiritualidade colocado como um mestre ascensionado, isso. E não se tem ideia do que é ser um mestre ascensionado. Porque não dá para se ter ideia, só dá para se caminhar em direção a isso, vivenciando, sentindo essa energia te penetrando, que é a tua energia individual, é o teu processo de individuação. E não vai ser igual de nenhum lá fora, de ninguém lá fora. Então é um momento em que cai, em que rui tudo isso, e a gente está vendo, né? Quando a gente não segue a nossa própria autoridade interna, nosso próprio coração, muitas vezes as pessoas colocam assim, né? A gente faz o quê? A gente se autodestrói. E a gente foi ensinado assim, de que, não tem problema, não dá nada, porque eu não tô vendo uma sociedade extremamente materialista, e não entende o que é materialismo. Materialismo é isso. É você ter que ver a coisa acontecendo. E mesmo quando tá vendo, continua negando, continua rejeitando. Então, os sentimentos estão aflorados, as emoções estão à flor da pele. Você sente as coisas agora cada vez mais profundamente. E se você não retirar todas essas camadas, sabe, de antigos paradigmas, de ideias que foram colocadas, infiltradas mesmo, sabe, dentro da sua mente, e que você acha que isso é você, quando você não se libertar disso, você vai indo em direção a esse abismo. E tá uma galera indo pra lá.
E parece fantástico, parece maravilhoso, parece, né? Eu vejo labaredas de fogo subindo, não é? Então parece fantástico, parece lindo você indo para a autodestruição. É porque você precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, não é? E isso, a maioria aqui não está realmente vendo, só enxerga, né? Então, ver é uma coisa que precisa de mais profundidade, sabe? E a gente está precisando se conectar com esses novos corpos que já estão aqui, estão disponíveis. Agora, você desceu sua consciência para esse corpo? Você está tendo coragem de descer sua consciência ao corpo? Ou você só fica aqui pairando, vagando, procurando mais coisinha na internet? Mais coisas para se distrair? Não importa, distração é distração. Tem gente que acha que distração é ver Netflix, jogar videogame. Distração é tudo aquilo que te impede de ser você mesmo, que te tira do teu eixo, que te vende coisinhas que parecem agradáveis, que parecem bonitinhas, fantasiosas, sabe? Para você cada vez mais indo longe de você mesmo, indo em direção completamente diferente ao teu caminho único, reto do teu coração. É um caminho único. Ele é estreito, é muito estreito, a porta é bem estreitinha mesmo, é cheio de pedras, sim. Quando você compara com o externo, quando você compara com o mundo, sabe, lá fora. E o mundo lá fora, ele não é as coisas. O mundo lá fora não é sexo, o mundo lá fora não é dançar na balada, o mundo lá fora não é tão literal assim, gente. Pelo amor de Deus. Então, esse é um chamado para que vocês é, tragam consciência de vocês, sabe, para o corpo. Porque ficar aqui em viagem astral, viagem mental, viagem na maionese mesmo, não dá mais. A gente está aí na finalização de uma era, 2027 está aí, e as coisas vão mudar muito, já estão mudando. Então você tem que realmente escolher. Essa é a única escolha que você tem para fazer, que na verdade você só vai observar, vai perceber a escolha que você já fez enquanto consciência, sabe? Então, se tá quente, se tá fervendo, se tá. Tem questões aí para você lidar na sua vida, você precisa de autoconhecimento. E sair muitas vezes dessa ilusão, dessa ideia fantasiosa da realidade, que não é. E a gente sabe que são poucas pessoas, tá? Que tem fractal para isso, né? Ou seja, são muito poucas pessoas que vão para a próxima etapa, né? Isso é um fato. Não sou eu que estou dizendo isso, tá? A gente sabe, por conta de que não é tão óbvio. Aí é que tá. Não é simplesmente, é, sabe, fazer uma meditação forçada, fazer algum tipo de ritual vendido que todo mundo está fazendo, tentando seguir alguma norma dentro de uma vertente espiritual. Tudo é norma no fim das contas, né? Normose, de novo, mais e mais. Então, aquilo que você é, só você tem acesso. Ninguém mais tem acesso a isso, né? Então, o ser mesmo tá aí dentro de você. É só preciso que você tenha coragem de deixá-lo desabrochar, deixar ser livre. E ser livre não é fácil. Não é fácil porque a maioria fala isso da boca para fora sem ter ideia do que é ser livre de verdade, né? Então, se você tá vivendo vida de resistências, tá tendo resistências no teu campo, né? Se você tá insatisfeito, se você tá frustrado, se você tá angustiado, se você vive, né, com questões no corpo físico, se teu corpo tá refletindo, tá sinalizando, você tá percebendo que precisa de suporte, que precisa de guiança, que precisa de ancoramento. A gente fez planejamentos aqui em que uma porcentagem viria para guiar as pessoas,
tá? E a gente precisa, né, se posicionar, a gente precisa se colocar nesse lugar. Eu estou aqui como no meu lugar de guia, cada vez mais buscando esse alinhamento, e conforme eu vou me alinhando, muitas outras pessoas que fazem parte da minha linha fractal, que precisam da minha guiança, da minha orientação, vão também se alinhando. Então, um vai auxiliando o outro, um vai impactando o outro, a gente não está separado. O processo que a gente está indo em direção agora, de individualidade, que eu falo, né, de individuação, o processo de individuação, ele é um processo, gente, não é de egoísmo, não é de separação, sabe? Ele é um processo em que você vai manifestar a sua essência, quem você é. É um processo gradativo, é um processo sutil, de muita delicadeza, de muita paciência, de muita percepção nas pequenas coisas, aquilo que você realmente acha que não é relevante, que não importa, aquilo importa e muito, é bem o contrário do que você pensa, tá? Não são as grandes coisas, são as pequenas coisas, é aquilo que você não dá relevância, aquele não que você não diz, aquele sim que você não diz também. E é muito importante que a gente aprenda, porque a gente está tendo que reaprender, porque a gente se desconectou aqui enquanto humanidade, porque a gente foi ensinado desde o momento que a gente está na barriga, no ventre da nossa mãe, a gente recebe condicionamentos do ambiente externo, e não adianta a gente tentar ir para um lugar de vaidade, ir para um lugar de vaidade e dizer que não, eu tô livre disso, não, mas eu já sei disso, aqui na cabeça. E aí, quando vê, tu tá tendo aquelas atitudes mais contrárias, mais desconectadas com essa consciência. Como assim? Então, não, tu não tá no teu corpo. Esse é um indício óbvio que você não está no seu corpo. Tua consciência está muito distante ainda. Então, é necessário esse processo de identificação, tá? A gente está se encaminhando para essa nova era em que a gente vai ter que ter discernimento sobre essas coisas, não tem escapatória, assim, vai ser escancarado na nossa cara, de qualquer maneira, de um jeito ou de outro, né? Então, o convite aqui é para que seja mais sutil o processo, né? Para que você tenha consciência do que está acontecendo, do que tem para acontecer também de forma real, sabe? Verdadeira, honesta, a verdade mesmo, né? Seja revelada e chega de toda essa história, sabe? Essas histórias que são vendidas, mais do mesmo. Então a gente já está aí com novos corpos, que são corpos que não são, desde 1781, os corpos têm 9 centros energéticos, tá? Então, são corpos completamente diferentes, tá? Com um nível de consciência em transição aí, que é a consciência espiritual do espírito, tá? Então, esses corpos, eles, muitas vezes você vai sentir essa desconexão, tá? Faz parte do processo, inclusive, né, de transformação, de mutação. Por quê? Porque a tua consciência tá ainda muito mental, muito só na mente. Tu tá percebendo só uma dimensão, só a quarta. E aí tá muito difícil de tu perceber esse novo campo de energia que tá estabelecido já no teu corpo. E por isso nós tivemos aí um espaço-tempo, tá? Pra gente ir percebendo essa realidade. A gente tem ainda aí um tempo, né, para que a gente consiga fazer esse alinhamento de corpo, mente, espírito, que a gente precisa, né, porque as coisas vão mudar muito bruscamente, e somente quem tiver aí dentro do corpo vai ter a capacidade de saber, ó, para onde eu vou agora, o que eu tenho que fazer agora, somente se conhecendo. Então não adianta fugir, não adianta querer correr, não adianta querer ir em busca de alguém lá fora para resolver esses problemas para você. Porque a única busca que você precisa fazer é nesse autoconhecimento.
a gente buscar meios, né, guias que vieram para isso, só em período de transição planetária, né, a partir da transição aí eles vieram, e essas são as pessoas que podem te guiar e te orientar, se elas estiverem alinhadas, porque desalinhamento é o que mais tem, não ser o falso eu, o ego predominando é o que mais a gente tem aí no planeta Terra. Então, o, a nova forma de ver a vida, a nova realidade, ela vai se fazer de forma profundamente diferente e exige um processo de adaptação, sim, tá? Da nossa mente. O corpo ele já é um novo corpo, vocês perceberam. Então, o que está faltando é a mente realmente começar a ter clareza, percepção, relaxar, né? Para que você possa se render ao processo. Porque aí a tua mente, tendo as informações que ela precisa, que ela está buscando, ela relaxa no processo, ela entende porque ela precisa, ela está aqui só para isso, para entender, para ver a realidade. Então, se ela tá vendo uma coisa que ela não gosta, é lógico, ela vai te cobrar, vai te pressionar, poxa, tem alguma coisa errada, vamos lá, fazer alguma coisa. Só que ela não sabe, ela não tem acesso ao que é esse fazer alguma coisa, o que precisa ser feito. Às vezes é parar, a maioria das vezes é parar, é desacelerar, é ficar quieto, é olhar para dentro de você, é prestar atenção aos teus sentimentos, não aos teus pensamentos. Pensamento não pode ditar mais a nossa realidade, a nossa vida, porque esses corpos, eles não respondem mais a isso. Não é dessa maneira mais que se vive a vida. Você pode até viver, mas é daquele jeito, sabe? É desalinhado, sofrimento, é frustração, decepção, é problemas no corpo físico, tá? Então, o maior termômetro, vamos dizer, que a gente tem aqui para ver se a gente está alinhado ou desalinhado, é prestar atenção no corpo físico. O corpo físico tá com problemas, tem sintomas, tá dando questões aí de saúde, né? Doença, na verdade. Tem desalinhamento, tem que prestar atenção e tem que fazer as movimentações que precisam ser feitas. E que as maiores movimentações é não movimentação, né? Porque a nossa sociedade que a gente tá vendo mais aí desses desencarnes, né? É por não ouvir a sua autoridade interna. Porque tá desconectado do corpo, sabe? Tá iniciando coisas que não era para estar iniciando, tá fazendo coisas que não era para estar fazendo. Se você for dentro do viés da matrix capitalista, que tá dentro das religiões e da espiritualidade, quanto mais você faz, melhor. Não é assim? Mais você produz, você precisa ser produtivo. A indústria capitalista, ela e a religião estão juntas nisso. O programa inteiro é um só, gente. O programa inteiro é um só. Então o programa vai cair, o programa está mudando, é outro programa, você vai ser condicionado a outras coisas, a viver uma vida completamente diferente. E você vai precisar honrar a sua individualidade, quem você é nesse novo programa. Então, esse programa aí é muito diferente, muito novo de tudo que a gente já viveu até aqui enquanto humanidade. Então, é importante que você tenha aí as coordenadas, né, corretas e coloque elas em prática na sua vida, né? Para poder viver aí nesses novos corpos, para poder ser, vamos dizer assim, que aceito por esses corpos. Caso você tente controlar, controlar essa vida, controlar esse novo corpo, vai dar ruim. Esse você que eu digo, essa identificação que você tem com a sua mente. Você acha que você é a sua mente. Você acha que você é um indivíduo, né, que tem nome, que tem personalidade, que tem isso e aquilo, a tua profissão, né? Enfim, você tem aí vários requisitos dizendo quem você é. E quem você é não pode ser nomeado. Então, quem você é energia pura.
na tua consciência, tá? O teu campo de energia, a tua presença aí, vem muito antes de tudo isso. Imprime-se no campo muito antes de qualquer conceito, de qualquer ideia de quem eu sou, sabe? De qualquer visual que você vê, aparência. Isso não importa, isso não é relevante. Então, sempre a tua energia chega antes. E não é dentro de uma visão estreita, como falam, como trazem essa fala, tá? Cada um tem uma energia única, né? E cada um vai imprimir uma presença no campo. E não existe essa história de essa presença que ela é maligna, ela pode se antropomorfizar para você dessa maneira, porque você tem crenças, porque você ainda tá naquele antigo paradigma, tá? E muitas vezes a espiritualidade se utiliza disso sim. A sua espiritualidade, você, o seu espírito, quem você é, sua essência, né? Então é convertido para tua mente dessa maneira. Você enxerga dessa forma. Não que não tenha fundo de verdade nisso, tem, não é? Só que precisa se ir mais a fundo, exatamente. Fundo, lá profundo é que está a verdade. E a maioria se detém na superfície. Então, quem sentir-se realmente aí apto a ir mais profundo, quem sente no corpo, leva a tua presença para o corpo, leva a tua consciência para o teu corpo. Presta atenção se tem resposta positiva, se tem resposta negativa, como que o teu corpo reage a isso. Essa é a tua resposta. A resposta não está aqui. A resposta só pode ser sentida. Não pode ser vir uma voz, vir uma fala, vir uma palavra, vir uma nomeação, uma nomenclatura. Isso depois que ensinaram a gente sobre isso, não é? E antes disso você não tinha consciência, então? Não são as palavras que te definem. Não são nomes, nomenclaturas. Isso não interessa. Isso não é relevante. É só uma ponte que, na maioria das vezes, só confunde mais o campo. Então, você precisa acessar aquilo que vem antes da interpretação da tua mente. Se você sente que sim, né, o convite está feito, entra na nossa escola. Temos um campo ali maravilhoso, tá? Profundo, íntimo, fechado, tá? E existe uma mensalidade, tá? Uma mensalidade aí, e você pode entrar, e se você não gostar, você pode sair, enfim, é livre, é espontâneo, tá? E é uma contribuição simbólica, tá? Na verdade, para que a gente possa estabelecer esse campo, para que mais pessoas possam entrar nele e aprender. Você não vai aprender só sobre você, você vai aprender sobre o que está acontecendo realmente aí a nível planetário, e você vai aprender como lidar com os outros tipos, né, energéticos, a energia das outras pessoas, a identificar qual é a tua tomada de decisões, tá? A identificar e vai te auxiliar em todas as tuas relações, tá? Mas só se tu tem fractal para isso, tu vai conseguir adentrar esse campo. Se não tem. É um campo fechado, protegido, tá? Então você vai sentir se é sim ou se é não, para você ingressar nessa trajetória. E assim, campo fechado, a gente tem troca energética, trabalho individual tem troca energética, tá? Então, para que vocês entendam, por mais que tem muitas pessoas que se aproveitam desse campo, isso é inevitável, como eu falei um pouco antes. Sempre tem, em tudo que é coisa, que em tudo que é tipo de nicho, de trabalho, de servir, tá? O dinheiro aqui, ele é energia, tá? Nada mais do que isso. Então, se você tem uma visão materialista da realidade, você vai dar um valor que não é esse pro dinheiro, tá? Então, o dinheiro é a tua energia, né? Você trabalha em troca disso. Então, você dá a sua energia e você recebe sua energia de volta. Então, por isso a energia de troca, tá? Então, os guias vieram para trabalhar de uma forma completamente nova, uma forma diferente, né? Que
A maioria não vai compreender, não vai entender, vai pressupor que não vale. E aí vai depender de cada um, para o que você dá valor, o que você valoriza, né? Então, novas leis, novos corpos, tudo muito novo, tá? E as consequências já estão acontecendo, né? A gente já percebe que está sendo muito rápido, tá? O processo de você não ouvir o teu corpo, de você não prestar atenção na tua autoridade interna, se tu não conhece tua energia agora, vai ser bem desafiador. Mais ainda, nos próximos processos, as próximas etapas, sem consciência. Desafiador vai ser, como eu falei, o caminho é estreito, né? Quando você compara com o mundo homogeneizado, Matrix, dentro de próprios nichos, né? Próprias vertentes espirituais mesmo, mas esse desafiador vai ser com consciência. Você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você deve fazer, como que deve trilhar esse caminho, qual é o teu time, quem é você nessa jornada. Então, é a coisa mais importante, é o que você veio para fazer aqui. Todo o resto acaba sendo banal, é detalhe, né? Então, vai ser consequência desse processo de autoconhecimento, tá? Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui, para que não fique muito longo, né, embora já tenha ficado. Mas o meu convite fica aí para vocês, tá? Se aquelas pessoas que realmente sentirem, porque um campo fechado a gente consegue trazer clareza para as pessoas que realmente têm fractal para isso, fazem parte. Vão fazer parte da nova etapa planetária de uma maneira ou de outra, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se deixem iludir, não se deixem mais cair, sabe? Nessas armadilhas que a gente está vendo sendo colocadas bem sutis aí no campo. Então, agradeço ao tempo, a energia de vocês que estiveram até aqui comigo nesse vídeo e até a próxima.